Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o Spetsnaz, uma abreviação que em russo significa algo parecido com Força de Propósito Especial, unidades especiais das Forças Armadas Russas e de outros países do antigo bloco soviético, que passam por um treinamento muito mais exigente do que a tropa regular. Se gostarem do vídeo, deixem aqui as suas curtidas e não se esqueçam também de seguirem o canal nas outras redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Os links estão todos aqui na descrição. Durante a Segunda Guerra Mundial, a impressionante máquina de guerra alemã varreu o leste europeu, matando, ferindo ou capturando mais de 2 milhões de soldados soviéticos em menos de 6 meses. Nessa época, com a guerra quase perdida, alguns generais soviéticos tiveram a ideia de criar pequenas unidades especiais, que receberiam um treinamento muito mais exigente do que o normalmente dado à tropa regular, cuja missão seria a de se infiltrar para lá das linhas alemãs, com o objetivo de destruir alvos valiosos, como centros de comando, hubs ferroviários, depósitos de munições, ou para sequestrar ou assassinar comandantes inimigos. Nessa época, essas unidades não eram conhecidas por nenhum nome em particular, com o termo Spetsnaz surgindo apenas em 1950, através do marechal de campo Georgy Zhukov, um grande herói de guerra soviético. Naquele ano, Zhukov sugeriu a criação de 46 companhias Spetsnaz, cada uma composta por 120 soldados, que passariam por um nível de treinamento extremamente estressante. Essas companhias serviram de embrião para batalhões e inclusive brigadas inteiras de tropas especiais, com o número de militares destacados nessas unidades ultrapassando a casa das dezenas de milhares. Eram unidades altamente secretas e em relatórios e documentos públicos eram referidos apenas como unidades paraquedistas ou de fuzileiros navais. Estavam subordinados ao GRU, iniciais que em russo significa algo como Diretório Principal de Inteligência, um órgão dedicado a coletar e processar informações secretas obtidas no estrangeiro. Mas nos anos 70 e 80, algumas unidades estiveram também diretamente subordinadas ao KGB, a temida Polícia Secreta Soviética. O termo Spetsnaz é muito ambíguo, ou seja, se refere a muitas unidades diferentes com propósitos diferentes. Por exemplo, nos tempos da União Soviética, foram criadas unidades dos Spetsnaz, diretamente subordinados ao Partido Comunista, transformando-os numa espécie de braço armado político fora da hierarquia militar padrão. Hoje em dia, quando o termo Spetsnaz é utilizado, isso pode se referir a muita coisa, desde unidades especiais do exército ou da marinha russa, com um nível de treinamento mais elevado, até unidades dedicadas especificamente à luta antiterrorista, que se confundem um pouco com forças especiais policiais, como por exemplo a SWAT norte-americana. Para atrapalhar ainda mais a definição, não é só a Rússia que utiliza o termo Spetsnaz. A Bielorrússia tem os seus próprios Spetsnaz, e também a Ucrânia e o Cazaquistão. Por isso, de forma muito resumida, sempre que você ouvir o termo Spetsnaz, pode ter a ver com forças policiais especiais, dedicadas, por exemplo, à resolução de situações de sequestro e de motim, ou pode ter a ver com unidades especiais das Forças Armadas. Com relação especificamente às Forças Armadas, em 2009 começou a ser formado um novo grupo, diretamente subordinado ao Comando de Forças Especiais, e que nesse momento conta com cerca de 2.000 operativos. Mas se somarmos todos os Spetsnaz, incluindo unidades dedicadas a operações de contra-inteligência, contra-terrorismo, reconhecimento especial, sabotagem, contra-sabotagem, guerrilha, contra-guerrilha, controle de motins, o número de operativos na Rússia ultrapassa largamente os 30.000. Como já referi, nem todos estão subordinados aos mesmos centros de comando.
Por isso, de certa forma, utilizar o termo Spetsnaz de forma genérica para identificar membros das forças especiais russas é incorreto. Seria o mesmo que no Brasil chamarmos os operativos do Grumek, do Paraçar, do Comanf e do BOP simplesmente de tropas de forças especiais, sem qualquer distinção entre os ramos e o propósito para o qual foram criados. Por isso, muito cuidado quando utilizarem o termo Spetsnaz de forma muito genérica, já que poderão estar cometendo um sério equívoco. De todos os Spetsnaz russos, temos que destacar dois, o Grupo Alfa e o Vympel, com o Alfa dedicado a operações antiterroristas e com o Vympel dedicados à segurança de instalações estratégicas importantes, como bases militares e centrais elétricas e nucleares. Não se conhece o número exato de operativos no Grupo Alfa e no Vympel, mas estima-se que ronde os 800 a 1000. Uma das missões mais famosas dos Spetsnaz russos ocorreu no dia 27 de dezembro de 1979, bem no início da invasão soviética do Afeganistão. Cerca de 200 operativos do Grupo Alfa e do Grupo Zenit, duas unidades de Spetsnaz, invadiram o Palácio Tajbeg, residência oficial do presidente afegão Hafizullah Amin. Apesar do seu palácio ser defendido por mais de 600 soldados, o presidente Amin foi executado, o que permitiu aos russos colocarem no poder o político pró-soviético Babrak Karmal, um ato que marcaria o início da Guerra do Afeganistão e que terminaria apenas em 1989 com a derrota soviética. Graças a uma combinação de treinamento intensivo e também de experiência em combate, o Grupo Alfa é visto como um dos melhores, se não mesmo o melhor, grupo antiterrorista de todo o mundo. O seu treinamento é altamente secreto e são raras as ocasiões em que esses eventos podem ser filmados, fotografados ou acompanhados por jornalistas. Sabe-se apenas que tanto o Grupo Alfa como o Vympel preenchem as suas fileiras com militares russos que se destacaram nas suas unidades, dando a eles um treinamento extremamente intensivo, tanto a nível físico como também psicológico. Apesar de todo o secretismo que ronda os Spetsnaz russos, de uma coisa o mundo tem a certeza: aquele tipo de trabalho não é para qualquer um. Não se esqueçam de conferir as novidades da loja. Todas as semanas encontrarão itens novos por lá, por isso estejam atentos. E além de adquirir produtos de qualidade, estará também apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar.